Boa tarde a todas e a todos. Damos continuidade a mais um encontro do nosso grupo de pesquisa Nietzsche na Escola de Schopenhauer. Dessa vez, vamos receber o professor Ângelo Marinucci, que vai nos apresentar, vai nos trazer a web-aula Transbordamento e Esgotamento a partir da Genealogia. O professor Ângelo, ele é doutor em disciplina filosófica pela Universidade de Pisa. Atualmente está junto ao programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal de Pelotas. É autor de diversos artigos e trabalhos sobre Nietzsche e sobre temática caos e disciplina científica. Seus livros, né, alguns livros eu posso até trazer aqui, Tra Ordine e Caos, e o recente publicado Ciência e Filosofia della Complexità. A gente espera um livro dele, do professor Crescenzi, que seja lançado breve, já tem toda uma angústia e uma espera, não só minha, mas também do professor Jacoia, do Cleverton e de vários pesquisadores sobre a intertextualidade, que é uma leitura que ele faz com o professor Crescenzi, que é muito, muito interessante. E então, Ângelo, te agradeço muitíssimo. Te agradeço muitíssimo pela presença, por ter topado participar do evento e por estar aqui conosco, tá? E já abro fazendo na apresentação essa encomenda, né, do intertextualidade, tá? Então, Ângelo, obrigado, abraço, fica com você a fala. Ok, você está me ouvindo? Ok. Então, um abraço, primeiramente, para Cleverton e o Bruno, pelo convite, pelo grupo. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço também ao professor Itaparica, aqui conectado, porque agora há muitas ocasiões que estamos nos vendo pelo computador. Neste ano, pelo menos. Bom, a respeito do livro sobre a intertextualidade, é bom perguntar a saída para o coronavírus. Esse é o problema agora. Está sendo de verdade, há um ano que tem que ser publicado. Está tudo pronto, só o coronavírus. Bom, mas eu vou compartilhar a tela, porque eu preparei slides. Então, só um segundo. Espero que todo mundo esteja vendo, porque eu estou vendo só a apresentação, mas qualquer problema vocês falam, tá? Entram aqui na fala e falam. Bom, o título é, vamos lá, Transbordamento e Esgotamento a partir da Genealogia da Moral. Antes de começar, quero avisar que nas citações da Genealogia da Moral e dos fragmentos, todos os itálicos são de Nietzsche, porque na tradução portuguesa da Genealogia da Moral, aquela de Paulo César de Souza, faltam vários itálicos, mas eu os adicionei a partir do texto original de Nietzsche. Aviso também que todas as traduções dos fragmentos são de minha autoria, portanto, contém, muito provavelmente, imprecisões. Através dos conceitos de transbordamento e de esgotamento, tratarei de elementos novos que Nietzsche introduz na teoria da força, que elabora desde o 1881 e que encontramos nos textos de Nietzsche a partir justamente da Genealogia da Moral. Então, esses elementos novos que se adicionam.
Esta apresentação será estruturada na seguinte forma. A estrutura e dinâmica, vou apresentar a estrutura e a dinâmica geral da teoria da força, então, a partir do 1881, aqui eu vou ser breve e geral, ok? Talvez depois, nas perguntas, possa aprofundar algo, se for preciso. E depois os elementos novos, justamente, que aparecem no 1887 e 88, ligados ao transbordamento, ao Schweifung e esgotamento. Coloquei aqui o alemão porque a tradução feita por Paulo César desta palavra é excesso, ok? A palavra transbordamento, eu acho, não é muito correto excesso, mas a palavra transbordamento me foi sugerida pelo professor Cladimir. Então, nós discutimos sobre este conceito e, bom, ele me sugeriu esta tradução que eu estou adotando aqui, colocando aqui para vocês. Mas o excesso que vocês encontram na geologia seria transbordamento. A questão, depois específica, sobre a qual será focada a atenção, é a medida da força para a descarga. Proponho um esquema muito geral, seguido por algumas referências de Nietzsche, para explicar os pontos. Então, a respeito da teoria da força, nós temos, primeiramente, a acumulação de força em dois ou mais elementos que se opõem. A luta entre elementos, esse é um elemento bem conhecido de Nietzsche. Terceiro, temos a descarga. Mas a descarga pode produzir um sentimento de mais de poder quando nossa força coage a outra, que resiste, ou um sentimento de inibição quando nossa força é coagida. Ok? E depois temos uma nova Rangordnung como nova distribuição da força. Aqui eu deixei Rangordnung assim porque depois veremos a tradução mais apropriada, mas normalmente é traduzido com hierarquia. Ok? Fazemos um exemplo muito simples. Muitas das nossas decisões, para entender, exemplo simples para entender este esquema, ok? Muitas decisões do dia a dia são o resultado de luta entre o que nós sentimos que é melhor fazer e nossas pequenas preguiças, como fala Nietzsche na Gaia Ciência. Quando nós acabamos cedendo às preguiças, sentimos-nos inibidos. Quando conseguimos superá-las, nós sentimos fortes e mais livres. Imaginem tudo isso quando alguém consegue se melhorar. Ele consegue reconfigurar todos os impulsos que se acham nele e consegue viver de forma nova. Infelizmente, segurar a força suficiente para isso é muito complicado. Para mostrar o primeiro ponto da dinâmica das forças, escolhi um aforismo do quinto livro da Gaia Ciência, 1836, porque é extremamente claro e sintético, mas esses elementos teóricos estão já presentes em 1881 e 82. Esse 360, a primeira espécie de causa é um quantum de energia acumulada, esperando ser utilizada de alguma forma com algum fim. Já a segunda espécie é algo insignificante comparado a essa energia, geralmente um simples acaso, segundo o qual aquele quantum se desencadeia de uma maneira ou de uma outra, o fósforo em relação ao barril de pólvora. Nietzsche diferencia, portanto, dois tipos de causas. A mais importante é a energia acumulada. A segunda é o gatilho, que permite a força acumulada de se descarregar. Esta segunda é insignificante porque qualquer elemento pode ser um gatilho. O exemplo de Nietzsche mostra que claramente uma explosão pode ser produzida por um fósforo, ou podemos imaginar um isqueiro, etc. Mas a coisa importante é que a pólvora esteja
pressada no barril para poder explodir. Esta é a base para entender a luta entre, por exemplo, a pluralidade de impulsos que constituem cada um de nós. Eu aqui estou resumindo muito, mas acho que fica claro assim. A respeito da luta e da descarga, lemos este fragmento. Nossa crença fundamental é que nós somos seres atuantes, forças atuantes. Livre significa não repelido e deslocado, sem o sentimento de coerção. Nota bene, NB, onde nós encontramos uma resistência, Widerstand, então algo que está contra mesmo, que se opõe, e temos que ceder a ela, nós sentimos não livres. Onde nós não cedemos a ela, porém a forçamos a ceder a nós, sentimos-nos livres. Isto é o sentimento do nosso mais de força, que designamos liberdade da vontade. A consciência de que nossa força coage na relação a uma força que é coagida. Neste fragmento, Nietzsche mostra que onde há luta, há sempre resistência e, a respeito da descarga, quando conseguimos vencer, o sentimento que acompanha essa situação é o mais de força, a falta de coerção. Aqui se mostra também, mas não podemos ficar refletindo sobre isso, mas é um elemento importante, se mostra também como Nietzsche está traduzindo a linguagem da moral na linguagem da força. Nós designamos liberdade da vontade, mas se trata do mais de força. Depois de uma descarga, não há uma diminuição da força geral, porque nada se cria e nada se destrói. Nesse sentido, temos uma reconfiguração das forças. Nietzsche ressalta este elemento pela escolha da palavra Rangordnung. Em alemão, como vocês podem ver, existe uma outra palavra, estas duas que eu coloquei aqui, mas as duas se traduzem com hierarquia. Mas há uma diferença importante. Aqui entra a questão Nietzsche filólogo. Hierarquia, com uma palavra portuguesa, com a raiz da primeira palavra em alemão, o que significa? Dentro dela tem sacro e princípio, hierarquia, ok? Pelo contrário, a segunda mostra claramente que estamos enfrentando aqui uma ordem ou uma configuração de níveis, mas pode ser de impulsos, um mais importante, um menos importante, um que organiza, um que organiza. E Nietzsche, então, como eu disse, não há princípios e ainda menos algo sacro. Segundo Nietzsche, nós somos uma pluralidade de impulsos organizados. Existem muitas maneiras de organizá-los. A partir da compaixão, por exemplo, do medo, da coragem. A partir disso se dá o valor de cada ação. Pelo contrário, temos uma hierarquia, no sentido etimológico. Se pelo contrário temos uma hierarquia no sentido etimológico, então o valor moral das ações está decidido a priori, mas não é o caso de Nietzsche. Vemos agora começamos a entrar no elemento central desta apresentação. Nietzsche sabe muito bem que a teoria da força tem várias hipóteses. E aqui vamos ver algumas, se não todas, mas algumas das hipóteses da teoria da força relativa ao que estou querendo dizer. Então, algumas dessas hipóteses são que a quantidade geral da força não muda. A direção tomada pela descarga não é decidida a priori, senão seria impossível pretender mudar os homens, se tudo estiver decidido a priori. A quantidade de força necessária para direcionar a descarga é dada pelo elemento que se opõe, pela resistência. Isso nós vemos nas citações. Se eu quero, portanto, superar
um obstáculo, é claro que a força da qual preciso será diretamente proporcional à força do que resiste. A medida da força é relativa, então, ao que se opõe. Estou ressaltando muito esse aspecto porque é aqui que entra o elemento novo. Nesta slide já vou revelar o elemento novo que Nietzsche introduz a partir do 1887 na teoria da força, através de suas leituras fisiológicas, da fisiologia. Aviso que, por causa do tempo, não discutirei das fontes, mas mostrarei só os resultados de Nietzsche. Eu acho que a partir de 1887, através dos conceitos de transbordamento ou excesso e esgotamento, Nietzsche começa a pensar que a medida da força que se acumula é relativa também a quem acumula a força. O também, eu aqui coloquei o também, é devido ao fato de que penso que estes elementos novos se conciliam perfeitamente com a teoria da força que eu resumi de forma demasiadamente breve. Através desses conceitos, entramos diretamente na terceira dissertação da genealogia da moral e, em particular, num cerne dos meios que o sacerdote ascético usa para cumprir sua tarefa. Essa é uma citação do 19. Eu deixei aqui a tradução, não modifiquei a tradução, mas coloquei o alemão do lado. Em todos eles, isto é, os meios mais interessantes do sacerdote ascético, trata-se de uma coisa, alguns excessos de sentimento, utilizado contra a dor surda, constante, paralisante, como o mais efetivo meio de anestesia. Aparece claramente a importância deste conceito e também o fato de que ele age contra a dor, mas não contra a causa da dor, ok? Trata-se de um simples alívio. Será que este tratamento funciona? No aforismo seguinte que eu vinte aqui, nós lemos: desatar a alma humana de todas as suas amarras, submergi-la em terrores, calafrios, ardores e êxtases, de tal modo que ela se liberte como que por encanto de todas as pequeninas misérias do desgosto, da apatia, do desolamento. Que caminhos levam a esse fim? E quais os mais seguros entre eles? No fundo, todo grande afeto tem capacidade para isso, desde que se descarregue subitamente. Aqui a descarga de novo, ok? Cólera, pavor, volúpia, vingança, esperança, triunfo, desespero, crueldade. E, de fato, o sacerdote ascético não hesitou em tomar a seu serviço toda a mantilha de cães selvagens que existem no homem, soltando ora um, ora outro, sempre com o mesmo objetivo: despertar o homem da sua linda tristeza, pôr em fuga, ao menos por instantes, a sua surda dor, sua vacilante miséria, e sempre sob a coberta de uma interpretação de justificação religiosa. Todo excesso de sentimento dessa natureza tem seu preço, está claro. Traço aqui, Ele torna o doente mais doente. Este é justamente o ponto que temos que interpretar, a saber como, através do transbordamento de um sentimento, o sacerdote consegue despertar a ovelha do rebanho para torná-la mais doente. Dentro da teoria da força, não é suficiente afirmar isso.
Mas é preciso mostrar bem o espaço teórico para que algo que é sentido como mais de força possa produzir um enfraquecimento, se a medida da acumulação da força é ligada apenas ao que se opõe. Nas páginas seguintes, Nietzsche mostra alguns exemplos da aplicação do transbordamento. Embora isto seja importante, por questões de tempo, eu focarei-me apenas no funcionamento do transbordamento. Com certeza, pelo menos no âmbito dos temas que Nietzsche está tratando na terceira dissertação, trata-se de algo que dá alívio ao doente para torná-lo, de novo, sempre mais doente. Nos fragmentos há elementos indispensáveis para entender do que está se falando, mas que não são presentes na genealogia. Aqui um exemplo. O transbordamento é uma objeção apenas contra quem não tem direito a ele. E quase todas as paixões têm uma má reputação por causa daqueles que não são suficientemente fortes para virá-las à própria vantagem. Este fragmento mostra que o conceito de transbordamento tem um efeito diferente se aplicado a tipos diferentes. Neste caso, a descarga não aumenta. No caso deste fragmento, a descarga não aumenta a doença, porque ela supera a resistência. Pois aqui, no fraco, não acontece. Na tipologia do fraco, não acontece. Começa a se mostrar que a medida da força é relativa não apenas ao que se opõe, mas também ao estado de que está acumulando a força. O ponto é que não é preciso que o indivíduo consiga sempre segurar uma quantidade de força suficiente para realmente ganhar a luta contra o que resiste. Há fragmentos intitulados, por exemplo, para a terceira dissertação, onde Nietzsche fala os mesmos conceitos que estão expressos neste fragmento. A terceira dissertação da genealogia da moral, Nietzsche não fala do forte porque está falando de outro assunto, está falando do sacerdote, está falando da ovelha, mas esses elementos são importantes para entender a genealogia também. Okay? O uso, pelo menos, que se faz ali. Neste fragmento, Nietzsche mostra que existem afinidades nos efeitos entre os dois tipos de descarga, mas eles levam a configurações opostas, a saber, um mais de poder de um lado e um menos de poder no outro. A superabundância de linfas e forças veicula tanto sintomas de parcial não liberdade, de alucinação dos sentidos, de refinamento da sugestão, como um empobrecimento na vida. O estímulo é condicionado diferentemente, o efeito fica o mesmo. Antes de mais nada, o efeito posterior não é o mesmo. O extremo enfraquecimento de toda a natureza morbosa, depois das excentricidades nervosas dela, não tem nada em comum com o estado do artista, que não tem de espiar seus bons períodos. É suficientemente rico para isto, pode desperdiçar sem se tornar pobre. Embora o efeito fique o mesmo, o efeito posterior marca a diferença. É aqui Nietzsche sempre que joga efeito posterior, ok? Isto é devido justamente à questão da capacidade de segurar uma quantidade de força acumulada suficiente para vencer a resistência. Aqui, depois aqui temos outros elementos, como a questão do artista, mas eu não vou entrar nisso, porque isso seria, como fala Nietzsche, o contramovimento ao niilismo, como fala em alguns fragmentos.
muitos fragmentos, na verdade. Então, não vou entrar nisso. O ponto é que é sempre os dois tipos de descarga e quem acumula. Ok? Então, um exemplo é a citação seguinte do que nós estamos dizendo. Ok? Então, ruins. A palavra expressa aqui certas incapacidades que estão ligadas fisiologicamente com o tipo da degenerescência. Por exemplo, a fraqueza da vontade, a insegurança e a mesma pluralidade da pessoa, a impotência de suspender a reação a qualquer estímulo e a se dominar, a falta de liberdade na frente de qualquer tipo de sugestão de uma vontade alheia. O vício não é a causa, o vício é a consequência. Este fragmento é incapaz de executar a força, tema teórico, é ligado à degeneração, tema fisiológico, que Nietzsche está interpretando, então, e, claramente, a temas morais. Mas isso mostra um pouco o que eu estou dizendo. Claramente, os dois tipos de descarga podem ser confundidos por causa dos efeitos. Além disso, há uma outra confusão possível, muito importante e central para esta apresentação. Então, lemos aqui sobre a questão do dominar, se dominar. O que eu desejo, com toda a força, tornar claro que não há confusão pior que trocar o domar com o enfraquecer. O que foi feito? Domar, como eu entendo, é um meio para uma imensa acumulação de força da humanidade, para que as gerações possam continuar o trabalho de seus antepassados, não apenas exteriormente, mas internamente, desenvolvendo-se organicamente a partir deles para o que é mais forte. B. Que há um extraordinário perigo no acreditar em que a humanidade continue crescendo e se torne mais forte como um todo, quando os indivíduos se tornam fracos, iguais e médios. A humanidade é uma abstração. O fim do domar pode ser também, no caso mais singular, sempre só o homem forte. O homem não domado é fraco, desperdiçador, inconstante. Fazemos um exemplo. Se eu não reagir a um estímulo, pode ser porque eu sou fraco ou porque estou segurando a força, mas, de qualquer forma, fico sempre parado, não reajo. A mesma coisa acontece se eu reagir, porque posso reagir enquanto estou superando uma resistência ou porque não consigo segurar a força. Como se disse, é o efeito posterior que é diferente. Aqui, de novo, o elemento importante é quem age. Ok? Aqui temos uma ligação com essa questão do domar, que, como justamente falou o professor Itaparica na última conferência aqui do grupo, ali se trata de domesticar mesmo, ok? Mas nós temos também esse outro sentido, até com as mesmas palavras. Mas aqui, de novo, estamos sempre nessa questão da confusão, da equivocidade. Okay? Mas, com certeza, dentro da genealogia, nós vemos o caminho para a domesticação. Então, nesse sentido. Um outro exemplo. Domínio sobre as paixões, não o enfraquecimento ou a erradicação delas. Quanto maior é a força de domínio de nossa vontade, tanto mais liberdade pode-se dar às paixões.
o homem grande é grande pelo campo de ação da liberdade de seus desejos, mas ele é suficientemente forte para tornar estes monstros animais de estimação, justamente. A respeito desse fragmento, que usei apenas como exemplo, quero salientar apenas que Nietzsche usa o verbo dürfen, ok? Aqui pode-se, que significa poder no sentido de ser lícito. Lembrar que a liberdade é sempre a maneira na qual nós designamos a falta do sentimento de coerção. Então, aqui também temos muito presente toda essa questão da força, que até quando não está bem expressada, está pressuposta nas palavras morais que Nietzsche usa. Considerando agora os efeitos mais de perto, Nietzsche sustenta que não deve se confundir desprazer e esgotamento. Confunde-se o desprazer como uma espécie de desprazer, a do esgotamento. Este último representa, na verdade, uma profunda diminuição e depressão da vontade de poder, uma mensurável perda de força. A saber, o desprazer como estímulo para o reforçamento do poder e o desprazer para o desperdício do poder. No primeiro caso, um estímulo. No segundo, a consequência de uma excessiva excitação. Que irritação poderia ser traduzida, não sei bem, mas coloquei igualmente. A incapacidade de resistência é típica do segundo desprazer. O desafio do resistir pertence ao primeiro. Não vou comentar os elementos que já comentei, quero apenas ressaltar que o transbordamento dos fracos leva a um esgotamento e que o desprazer pode ser um estímulo para o reforçamento do poder, no sentido em que ele faz parte contra uma resistência. Nos textos onde Nietzsche diz claramente que prazer e desprazer não são conceitos contraditórios. Quando enfrentamos uma resistência, sua superação não é necessária. Até que não haja, até que não a superamos, nós sentimos parcialmente constrangidos. Mas esta é uma constrição, é um desprazer que nos empurra para conseguir superar a resistência. Na terceira dissertação da genealogia da moral, Nietzsche diz que o sacerdote ascético tenta curar o rebanho, que o cristianismo deu um sentido ao sofrimento, mas acaba por tornar as ovelhas mais doentes. O professor Jacó explicou isso na primeira conferência. Eu quero complementar o que ele disse, mostrando a ligação direta entre transbordamento, esgotamento e ideal ascético. Esse é um fragmento de novo, ok? A confusão entre dois estados, que faltam mais, claramente, completamente diferentes. Por exemplo, a calma da força, que é essencialmente uma abstenção da reação, o tipo dos deuses, que nada move. E, aqui seria do outro lado, e a calma do esgotamento da rigidez até a anestesia. A anestesia é a palavra que nós encontramos na citação da terceira dissertação, Aforismo 19. Anestesia. Mas não só ali está presente esta palavra. Todo procedimento filosófico ascético aspira à segunda, mas, na verdade, pensa na primeira. Meinen aqui, então é uma opinião, acha que, eu traduzi pensa, mas atribui ao estado conseguido predicados como se fosse
conseguido um estado divino. Este é o resultado das confusões, justamente. Além disso, é importante ressaltar que o sacerdote tenta curar com toda certeza, mas jamais está disposto a colocar em risco que as ovelhas possam se tornar livres para o próprio sentir. Por isso, é importante que as ovelhas sejam incapazes de segurar a força para, por exemplo, mudar o sentido do sofrimento. Agora, esta questão do se tornar livres para o próprio sentir é fundamental, porque tudo isso acontece no nível do sentir, porque nós vemos que quais são os meios do sacerdote, o que ele desperta, aqueles cais, ok? Então, é a esfera do sentir e dos afetos, é neste nível que nós estamos trabalhando, ok? Agora, vou para a conclusão. O transbordamento, eu espero que ter conseguido mostrar isso. O transbordamento dos fracos é geralmente apresentado junto com o esgotamento. Peço desculpa, mas aqui as eleições continuam. O que se perde é a relação entre o acúmulo de força e a capacidade de segurá-la, que leva a uma descarga que produz justamente esgotamento, menos de força. A hipersensibilidade faz que a medida da acumulação não seja determinada pela resistência que preciso superar, mas pelo grau de tolerabilidade a um estímulo. Neste caso específico, a descarga ocorre já quando não somos mais capazes de segurar a força que está sendo acumulada. Então, não chegamos ao mais de poder. Okay? Então, temos este movimento, okay, de descarga, okay, que alivia, mas para depois ficar num estado pior, o esgotamento. Muito obrigado. Obrigado, Ângelo. Nós que agradecemos pela exposição, muito interessante. Tá? É sempre um prazer e bem intrigante te ouvir. E teria algumas coisas já para começar a perguntar, mas eu vou abrir para o André. Olá, André, eu te cumprimentei. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem. E para o Cleverton, se eles já quiserem fazer perguntas. Estou aproveitando também para mandar um abraço para o professor Clademir, que deu uma boa tarde no chat. Boa tarde, Clademir. Sim, vamos lá. Alguém começa? Bem, eu posso fazer uma pergunta, então. Eu queria agradecer a Ângelo pela apresentação. É muito interessante mostrar que mesmo quando o Nietzsche está tratando, né, de temas, vamos dizer, entre aspas, físicos, cosmológicos, ele sempre leva em relação um certo aspecto relativo dos conceitos, né? No caso aí, como não é, a questão da Ausschweifung é elaborada, por assim dizer, né? Pelos fortes, pelos fracos. Agora, a questão que eu gostaria de fazer é uma das primeiras coisas que você falou, e que me lembrou, é uma das passagens mais interessantes e mais difíceis do livro do Günter Abel, que é quando ele discute justamente a Auslösungscausalität, né? Não me lembro como você traduziu aqui, mas seria a causalidade de desencadeamento, né? Um certo disparo. Porque na sua apresentação você deu a entender que o mais importante era o acúmulo, e não, né, esse processo de descarga. O que eu me lembro bem
o Günther Abel ele diz que a partir da leitura do Maia, né, do Julius Robert Maia, essa ideia de uma causalidade de desencadeamento teria um papel fundamental na vontade de potência pelo fato de que ela se afasta, né, da noção mecânica clássica de causalidade. Não é? É mais uma pergunta de esclarecimento mesmo do que uma pergunta pelo que você falou, porque na sua argumentação ficou muito claro por que, em certo aspecto, o mais importante é o acúmulo, né? Quer dizer, a quantidade. Mas esse aspecto, vamos dizer, da causalidade de desencadeamento, de disparo, não é? Seria importante por trazer um aspecto qualitativo que, para a gente, também é importante na teoria das forças. Como eu sei que você conhece bastante a teoria das forças, estou pedindo, na verdade, como se fosse uma aula sobre essas questões. São questões bem complexas e que envolvem, inclusive, o conhecimento desses autores da época, que eu não tenho. Bom, eu respondo agora, tá? Depois per mostrar as perguntas. Bom, claramente o professor Itaparica não precisa das minhas aulas, mas as questões que ele pôs são centrais. Só eu falei, já que eu falei no começo, eu falei da importância do acúmulo ligado à questão de quem acumula, ok? Mas você está certíssimo, as duas estão no mesmo nível. Eu fiz assim porque estou falando do transbordamento, ok? Então, é só ligada à questão da apresentação. Depois, o que acontece? Você justamente citou Abel, então aconselhamos para todo mundo a leitura daquele livro, ok? Mayer, justamente, a respeito da Auslösung. E depois, a questão da causalidade da mecânica, ok? Nietzsche, como você justamente disse, se afasta do sentido, digamos, tradicional de causalidade. Isso é certo. O que fala Nietzsche? Por exemplo, no caderno do 81, onde ele elabora pela primeira vez teoria da força e eterno retorno, ele escreve NB, nota bene, então é importante. Okay? Fragmentos de 5 linhas. Para mim, não há causa e efeito, mas descargas, as consequências, descargas. Então, o que acontece? Auslösungen, então, descargas. Okay? Agora, o que acontece? Eu e Crescenzi achamos as fontes deste fragmento e de outros, ok? Fazemos um trabalho de fontes nesta perspectiva. E aqui, o que nós achamos é isso, que tem esta crítica da ideia de causalidade, ok? Porque a causalidade normal seria o gatilho, pelo que eu disse, ok? Mas o que acontece? Acontece que Nietzsche recupera esta questão de acumulação de força, como ele fala ali na Gaia Ciência, como a causa mais importante. Então, isso é um elemento que Nietzsche traz para dentro da ciência, ok? Mas isso o que ele não traz para dentro é o fato de que a causalidade seja a explicação de algo, ok? No máximo, nós descrevemos, não explicamos nada, ok? Isso é muito claro nos livros e nos fragmentos. Depois, que acontece que o ponto para Nietzsche é a reconfiguração das forças, ok? Aquela Rangordnung, que não é uma hierarquia. Aquele é justamente o ponto central. Então, não temos uma causalidade de tipo físico, mas temos consequências a respeito de uma descarga. Isso é determinado por esta força acumulada, ok? E a segunda da quantidade de força de forças que se enfrentam, então ali você tem uma nova distribuição da força diferente. Faço um exemplo muito claro que faço aos alunos, ok? Já que sou estrangeiro, faço um exemplo sobre o Brasil.
antes das últimas eleições estava Dilma, ok? Depois duas forças se enfrentaram, ok? Bolsonaro ganhou, é claro que as forças do Brasil foram reconfiguradas de forma diferente. Então, essas são consequências, esses são os efeitos para Nietzsche. Então, nesses sentidos, eu vejo a transformação dessa causalidade, portanto, acumulação, luta, e depois descarga e reconfiguração. Isso acontece na esfera social, na esfera política, na esfera interior, dos impulsos, etc. Mas são importantes igualmente. Eu, que estava falando do transbordamento, eu foquei neste ponto, só por isso, não porque é mais importante este elemento. E, justamente, a direção da descarga fornece a qualidade, como você estava dizendo, o elemento qualitativo, ok? Que é fundamental. E nós vemos isso naquele fragmento que eu trouxe aqui a respeito da coerção. Nós vemos isso quando Nietzsche fala, bom, quando eu falo de razões para a ação, só entendo razões para a direção da descarga. Ok? É claro que o sacerdote ascético muda a direção por sentimento justamente para manter tudo como está, e aquela é uma qualidade. É claro que se o cristianismo for derrotado, usamos esta palavra, não sei se é a palavra certa, mas com certeza a qualidade muda. Isso é dado pela descarga, pela direção. Eu acho que foi, não sei se foi suficiente isso. Sim, obrigado, muito esclarecedor mesmo. Ok. Obrigado, Ângelo. Cleber, você quer fazer isso? Quero, Bruno. Sim. Por favor. Ângelo, eu agradeço pela sua exposição. Eu o acompanho em quase tudo, menos, talvez, eu acho que no princípio. Ou seja, você começou a exposição para falar sobre a estrutura e dinâmica geral da teoria das forças em 81, e depois deu um salto temporal, um corte temporal para 87, 88, ligados, como você diz, decorrente das inovações que Nietzsche faz na sua teoria das forças pelas leituras fisiológicas. E foi então para a genealogia da moral. E usa o mesmo esquema da teoria das forças em geral, como se Nietzsche estivesse falando de forças físicas, e para tratar das forças fisiológicas, que me parece é o único caso presente na genealogia da moral. Nem na segunda dissertação, no aforismo 12, eu acho que Nietzsche trata de outra coisa a não ser da fisiologia ou da física dos organismos. Utilizar a teoria das forças aí na genealogia da moral me parece uma leitura aberrante. Uma leitura aberrante no sentido de tentar colocar na genealogia da moral alguma coisa tipo uma cosmologia ética. E embora o seu tema seja muito, 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 muito interessante, eu queria chamar a atenção, foi te fazer uma pergunta, para o fato de que Nietzsche diz, lá na nota da primeira dissertação, que um esclarecimento fisiológico é mais importante que um psicológico. Que da terceira dissertação, do aforismo 11 em diante, que Nietzsche está preocupado quando passa do plural para o singular, e que ele passa a tratar da questão da valoração da vida que o sacerdote ascético faz, o Nietzsche está preocupado em determinar a verdadeira causação do ressentimento. Ele diz explicitamente no 11. Ele deixa claro que o ressentimento é continuamente acumulado, que já tinha sido exposto na primeira dissertação, que o ressentimento é continuamente acumulado, de fato, tem uma energia acumulada aí.
A acumulação torna o ressentimento explosivo, que pode, inclusive, destruir ou se voltar contra a própria comunidade dos malogrados. E basta ele, como você mesmo chamou a atenção, ele poderia explodir com um simples gatilho, né? Então, o que desencadearia essa explosão seria qualquer coisa. O que o sacerdote ascético faz? Ele provoca uma descarga por meio de um afeto narcotizante ou entorpecedor da dor. Dor que Nietzsche chama o tempo todo a atenção é uma dor fisiológica. Ele não está mais se referindo à dor psicológica. E eu poderia aqui fazer várias referências, mas basta lembrar a atenção, basta chamar a atenção para Nietzsche, para o que Nietzsche diz. O mal-estar é fisiológico. Ele está tratando dos fisiologicamente desgraçados e carcomidos, da vida degenerada, que indica uma parcial inibição fisiológica. Aqueles que já de início são desgraçados, vencidos, destroçados. Ele está tratando dos fracos e dos doentes. Ele está tratando dos fisiologicamente malogrados. Isso tudo em oposição aos bem-logrados e vitoriosos, aos que têm saúde e boa compleição ou boa constituição, aos acasos felizes do homem. Ora, a teoria fisiológica das forças e a teoria, digamos, física das forças, como diria o bom e velho Müller-Leuchter, elas são contraditórias. As forças fisiológicas, elas se repartem bem, no número, até por força mesmo, elas se dividem. O número das forças fisiológicas aumenta, varia. Então, Ângelo, assim, me soa estranho pegar algumas hipóteses da teoria das forças sem precisar qual das teorias das forças você está utilizando. Ou melhor, é como se Nietzsche tivesse um esquema geral, uma teoria das forças físicas que valesse, inclusive, para as forças vitais e que tivesse funcionando sob medida, uma teoria das forças físicas prêt-à-porter para fazer a genealogia da moral. Isso tudo me parece bastante complicado. Me parece que há um ponto cego aí na sua exposição. Bom, então, já que você disse aberrante, eu acho aberrante o que você disse, como primeira coisa. Como segunda coisa, eu falei que foi... você tem esse salto, você está certo, mas eu fiz porque... por duas razões o salto. Primeiro, porque eu preciso esboçar um pouco a teoria da força, porque eu, como faço nas aulas, é possível ver as mudanças da teoria da força que acompanhando do 81 até 87, ok? Mas quando Nietzsche faz isso, o que ele faz? Se você vai ver as fontes, no 81, 82, 83, Müller-Leuchter não concordaria com isso, isso é claro, mas bom, temos que tentar também ir para frente. O que acontece? Acontece que Nietzsche ali discute diretamente o que ele está lendo, ok? As fontes que ele está lendo. Então, você ali encontra uma terminologia física, Auslösung. Auslösung, além de Mayer, é a maneira na qual Dubois-Reymond, que Nietzsche leu, traduz décrochement, ok? Em francês, porque ele está falando de autores franceses, ok? Que usam décrochement. Agora, o que acontece? Acontece que nos fragmentos que estão
digamos assim, num período de Zaratustra, ok? Nietzsche começa a englobar, se fala englobar em português? Acho que sim, englobar esses conceitos que ele pega ali na ciência. Eu e Crescenzi mostramos isso. Estamos também escrevendo um outro texto, mas tudo bem, isso não é publicado, então não conta. Como Nietzsche, estamos mostrando como Nietzsche engloba esses conceitos no pensamento dele. Então, não é mais uma teoria da força física, no sentido no qual você encontra nas fontes, ok? Isso se torna vontade de poder. Depois você vai ver, bom, vontade de poder como se fala, reduzível a questões físicas? Não. Porque eu poderia demonstrar que Nietzsche pega intuições de textos científicos que ele leu, entendeu uma outra coisa completamente diferente, que não está naqueles textos, naquelas equações. Nietzsche leu, claro, um nível mais filosófico, mas quem trabalha vai ver tudo o debate científico, ok? Então, Nietzsche chega a ter intuições de coisas que não estão no debate matemático, ok? Mas foram fundamentais para ele, entendeu? Então, não tem aquela teoria das forças físicas, não tem aquela causalidade, como eu expliquei, tentei pelo menos explicar a partir da pergunta do professor Itaparica, ok? Porque um físico nunca aceitaria tudo isso. Depois, o que acontece? Nietzsche faz o mesmo tipo de trabalho com a fisiologia. E depois, eu poderia mostrar, mas aqui, então eu justifico o salto pela questão do tempo, ok? Mas isso é possível fazer, como aquele fragmento que mencionei, quando se fala de razões para a ação, então moral, só entendemos sempre razões para a direção da força. Isso deriva desta incorporação, usamos esta palavra nietzschiana, Einverleibung, desta incorporação teórica. Na fisiologia, que Nietzsche faz, por exemplo, com Ferré, eu não mencionei porque, claro, não posso. Você encontra fragmentos nos quais Nietzsche literalmente cita Ferré, ok? E depois você encontra outros fragmentos que você lê, os dois parecem iguais, mas na verdade não são iguais, porque Nietzsche ali está trabalhando sobre aquelas ideias. Então, uma coisa é uma anotação, uma coisa é um fragmento. E ali, de novo, naqueles outros fragmentos, você vê a introdução de elementos morais, ok? Dentro do discurso da fisiologia. Agora, o discurso que eu fiz aqui, hoje, é totalmente fisiológico, ok? Então, você vê como, coisa que eu quis dizer, mas você está certo, eu não consegui explicar bem isso porque por causa do tempo, mas dá para ver como, digamos, essa teoria da força de Nietzsche, não da ciência, ok? Mas que deriva daquelas leituras. Nietzsche faz uma leitura hermenêutica, digamos, interpretando muito e botando para dentro. A isso se adiciona estes elementos novos que derivam, por exemplo, de Ferré. Okay? Só que, se você vai ler Ferré, os fisiólogos ali, aquela, como é pela biologia, por quase toda a biologia, até Monod e Jacob, incluindo eles, é uma física mascarada. Ok? Então, Nietzsche sabe muito bem disso. E Nietzsche sabe muito bem disso, desde o Humano Demasiado Humano. O que faz no Humano Demasiado Humano? Então, bom, tudo bem, método científico, se você vai ver o último bloco de Humano Demasiado Humano 1, o último bloco de aforismos, a gente fala, bom, mas isso é perigoso, porque nós recusamos os resultados e a maneira na qual são tratados os resultados na ciência. E isso está sempre presente em Nietzsche. Ele pega as coisas que são interessantes para ele, mas não é que pega, reinterpreta dentro do pensamento dele. Então, isso é que eu quis mostrar. Mas eu não disse que... Você falou, bom, Müller-Lauter fala forças fisiológicas, forças físicas. Eu falaria a teoria da força de Nietzsche.
porque existem também, por exemplo, Nietzsche chega ao debate sobre o fato de que, por exemplo, Renouvier fala que as verdadeiras forças são aquelas psíquicas. Então, outro elemento, mas aqui estamos tratando de física e fisiologia. Eu diria, não diria física e fisiologia, eu diria Nietzsche. Diria as forças de Nietzsche. Okay? Depois, vamos ver as fontes, temos essas científicas, que eu trabalho, tem outras coisas, mas que tem só isso, claramente. A respeito da questão da cosmologia, ok? Isso acho que já respondi, porque não existe este mundo que age embaixo, que, como se fala, subjacente a tudo. Não, isso não temos, como se fala, uma metafísica imanente da força, só para dizer assim. Temos um trabalho sobre a vontade de poder, a expressão dela. Depois, a respeito da teoria da força, que eu disse, a teoria da força geral, ok? Para você está certo, eu simplifiquei demais. Eu escrevi um artigo que está na revista da Unicinos de Filosofia, onde eu mostro como Nietzsche trabalha com isso na terceira dissertação. Mas até o 1516. Porque depois tem a questão do transbordamento, mas ali não era a questão do artigo. Depois, quando você fala, por exemplo, o 12 e o 15 da terceira dissertação, ali tem a questão, por exemplo, o ressentimento, algo que se acumula e que depois explode. Você tem as mesmas imagens do 1881, com as mesmas palavras, nos textos de Nietzsche, estamos falando, até a genealogia da moral. Ok? Então, dá para fazer esse trabalho, mas não são aquelas forças físicas. É Nietzsche. E o que Nietzsche interpretou. Porque ali se fala em estancar, usa a força para estancar a fonte da força. Acho que no 11. Depois, no 12, se fala a questão da direção, que falei para o professor Itaparica, que é o sacerdote ascético, depois de falar das explosões, etc., é o cara que muda a direção da força. Como acaba o 15? A direção da força é mudada. O que significa? Acabou. Ok? A situação, a rangordnung está colocada. Ok? Os níveis de forças estão deslocados. O que significa que talvez a compaixão organiza e a coragem é organizada. E isso pode aplicar em várias maneiras. Mas eu naquele artigo escrevo isso citando várias passagens, repito, até 16 da genealogia, porque depois tem esta questão, entra o transbordamento, anestesia, esgotamento. Depois, as verdadeiras causas, você disse, as verdadeiras causas fisiológicas. Isso eu estou discutindo muito isso com o professor Clademir, por exemplo, e eu vejo assim, para mim, o valor em Nietzsche, valor de justo, injusto, verdade, falsidade, se dá sempre dentro de um contexto. Você tem uma configuração de forças, ok? Então, você tem o valor, ok? Então, dentro de uma determinada configuração. No cristianismo, isso é bom, isso não é bom. Isso é verdade, isso é falsidade, ok? Então, onde estamos na terceira dissertação? Estamos em um contexto específico. Estamos falando do sacerdote ascético e das ovelhas, que tem uma determinada configuração fisiológica. Então, ali pode-se falar de verdadeiras causas fisiológicas. Mas as verdadeiras causas fisiológicas para o fraco poderiam ser outras. Ok? Por quê? Qual é o que está em discussão aqui? Se nós interpretamos aquelas verdadeiras causas fisiológicas como as únicas causas, então nós temos que dizer, bom, para Nietzsche existe o texto, não existem mais interpretações. Mas se nós pensamos que aquelas verdadeiras causas são verdadeiras causas
dentro de um contexto, isso dá para manter uma determinada, dá para manter a teoria da interpretação de Nietzsche. Essa última coisa que eu disse é o que eu acho. Então, isso eu estou trabalhando nisso, tá? Então, se você quer... estou dizendo o que eu acho. As outras coisas eu poderia demonstrar caderno por caderno. Ok? É claro que você não precisa concordar com isso, mas são coisas que já trabalhei muito, para dizer assim, ok? Mas muito obrigado, muito obrigado pelas perguntas, acho que respondi a tudo, não é? Bom, eu te falei aberrante, porque eu sou um cara que não tem a calma como elemento que organiza, ok? Obrigado. Bom, mas tudo bem, obrigado. Obrigado. Desculpe, lembrando que essa palavra, embora tenha um caráter um tanto pejorativo em português, né, o sentido dela é simplesmente algo que se desvia do padrão, né? Obrigado, André. Também. Então peço publicamente desculpa, porque em italiano, falar aberrante em italiano é uma ofensa, praticamente. Em português também. Em português também. Mas eu estou falando, okay. Mas literalmente tem um sentido... Mas eu falei no sentido dele. Mas, Ângelo, eu queria agradecer as suas questões, porque no direito a gente chama isso de princípio de especificação. Uma boa contestação, uma boa peça contestatória é aquela em que você anota ponto por ponto dos argumentos e não deixa de contestar nenhum deles. Então, por mais que a gente tenha utilizado palavras como aberrante, etc., mas o exercício intelectual de ver você me responder ponto por ponto, de forma, digamos, bastante zelosa e cuidadosa, de forma bastante precisa, já valeu a pena a provocação. Eu que fico agradecido, certo? Por uma resposta tão minuciosa, tão atenta. Obrigado, meu querido. Obrigado, Ângelo Kleber. Então, vamos lá, temos umas perguntas aqui do pessoal do chat, então eu vou ler uma do André Ribeiro. Ângelo, é o seguinte, o André pergunta: dado que os afetos podem ser pensados como forças determinadas de organização de impulsos, a força pode ser pensada como uma propriedade de formas determinadas de organização de afetos? Quer que eu repita? Sim, repete um segundo. Ele começa de um dado que, né? Uma língua estrangeira é sempre complicado. Sim. Dado que os afetos podem ser pensados como formas determinadas de organização de impulsos, a força pode ser pensada como uma propriedade de formas determinadas de organização de afetos? Se tiver meio complicado de entender, eu posso escrever aqui no... Não, olha, não tem problema. Os afetos não são forças determinadas. A força enche os afetos, ok? Os afetos que se enfrentam, ok? Se enfrentam por acumulação de força, ok? E depois nós temos uma descarga. Quando eu falei de forças acumuladas, vocês podem entender, são forças acumuladas de dois elementos que lutam. Mas os elementos não são as forças não são os elementos. Isso então, é já um elemento que critica aquele dado que, ok? Depois, uma outra coisa, os afetos, sim, os afetos são organizadores, podem organizar, sim, com certeza. Depois, a força como propriedade, ok? Eu acho que ele está entendendo como qualidade, A gente usa sempre Qualität e Eigenschaft, essas duas palavras, sobretudo nos cadernos onde trabalha mais com a ciência, sim. Mas
eu não colocaria esta igualdade entre força e propriedade, porque, digamos assim, é um pouco o que eu falei para o professor aqui Taparica, porque a força é o elemento quantitativo. Depois, o que é importante para algo ter uma determinada propriedade é a direção da descarga. Por exemplo, o cristianismo tem uma força enorme, e mostrou isso ao longo da storia, força enorme, ok? Mas a direção da descarga qual é? Negação da vida, ok? Então, a propriedade, qualidade, não é uma questão da força, é dada dentro de um contexto a partir dos afetos que organizam e aqueles que são organizados. Depois, além disso, nos últimos cadernos de Nietzsche, Nietzsche fala diretamente que, bom, fala mais diretamente, não é que esgota este argumento, porque dali a pouco a cabeça já não ia funcionar mais. Mas o que ele fala? Fala que, bom, nós temos o que é organizado, o que organiza e o que é organizado, ok? Isso faz exemplo dos afetos, e ali coloca muitas coisas dentro, tá? Não só os afetos, as células, coloca um monte de coisa, para mostrar como ele trabalha com os mesmos assuntos. Mas, para esse equilíbrio se manter, para Nietzsche, também quem manda, de vez em quando, precisa obedecer para manter aquela estrutura, ok? Então, além de que eu não diria força, propriedade e afeto como força, tem também depois a questão da relação entre o que manda e o que obedece. Eu prefiro dizer que organiza e o que é organizado, porque essa questão de mandar foi muito abusada ao longo da história, da interpretação de Nietzsche, e vocês sabem melhor do que eu do que estou falando. Acho que respondi a essa pergunta. Então, cuidado, afeto, força, propriedade, porque o que fala Nietzsche, desculpa dizer uma coisa a mais, a qualidade, quando Nietzsche está ainda trabalhando com termos científicos, ele fala a respeito do homem, ele fala é a Gesamtlage, ok, do homem. Isto é, Gesamtlage eu traduziria a situação geral, ok, e as qualidades, além da força que elas podem ter, são uma coisa única. Não podem ser partidas ao meio como a matemática quereria fazer. E aqui está, claro, no meio das respostas da discussão, com esse debate a respeito do que ele recusa desta matemática. Isso vai na direção justamente da Richtung, da descarga, a direção da descarga, que é uma coisa única. As qualidades não podem ser partidas ao meio como a matemática colocaria. Mas depois aqui temos outras questões mais técnicas também, mas acho que uma resposta geral boa, sim. Essa é uma boa resposta geral. Obrigado, Ângelo. Mais uma? Essa é minha. Veja, você falou que prazer e desprazer não se configuram, se eu entendi bem, se eu anotei direito, não se configuram como opostos, né? Então, minha pergunta aqui é o que os qualifica como diferentes, tá? Prazer e desprazer. E eu estou perguntando isso justamente para saber se tem alguma diferença em relação à leitura que o Nietzsche faz de prazer e desprazer em genealogia, e eu estou pensando também em humano. Você sabe disso? Bom. Sim. Então, humano demasiado humano, eu não vou
não tenho um trabalho suficiente para te responder, ok? Mas, olha, é o que quero dizer, eu não falei opostos, eu falei contraditórios. Eu pensei muito nisso, porque é bem diferente, ok? É claro que eles são opostos, mas se nós considerarmos que nós temos sempre lutas entre vontades de poder, o desprazer faz parte desta luta, ok? Então, pode ser um desprazer, como nós vemos ali significa, numa citação que eu coloquei, um desprazer como um estímulo, ok? Acho que em português poderia se falar que você tem uma garra maior, ele te estimula para com uma certa força para lutar e para superar isso. E depois você pode ter o desprazer no sentido do esgotado, ok? Digamos, você pode ter... estou vendo o Bruno bloqueado aqui. Bruno, está ouvindo? Bom, aí eu continuo falando, tá? Então, há muitos fragmentos, sobretudo a partir do 86, não me lembro se 85 ou 86, mas com certeza a partir do 86, onde você encontra essa questão que são opostos, mas não são contraditórios, são necessários, os dois são necessários, ok? E Nietzsche fala que quando tem um, tem o outro, quando tem o outro, tem um, ok? Nesta questão da luta, ok? E depois, mas isso estamos claramente aqui no registro mais psicológico, ok? Há até um fragmento, agora não me lembro onde está esse fragmento, claramente, eu nunca me lembro, mas eu posso procurar rapidamente para você, onde Nietzsche fala, por exemplo, acho que deve ser do 85, onde fala prazer, entre parênteses, e fala na linguagem da força. Desprazer, parêntese, e coloca o que seria o desprazer na linguagem da força. E desprazer, claro, ele fala inibição, ok? Mas essa inibição pode ser, repito, um estímulo para você ir para frente. Agora, uma outra coisa, porque depois aqui é claro que nos anos seguintes entra a fisiologia também, ok? E aqui o discurso se faz muito complicado, para mim, pelo menos, pelo que eu não entendi, não pelo que eu entendi, pelo que eu não entendi, o discurso é muito complicado, porque há fragmentos, por exemplo, onde Nietzsche fala a respeito dos malogrados, isso talvez vai na direção também do Cleverton, onde Nietzsche fala literalmente, isso eu traduzi para os alunos, fala de uma configuração, digamos, vou parafrasear, configuração fisiológica, digamos assim, do fraco, ok? Vírgula, ou melhor, inibição das forças, etc. Então, este é um exemplo bom para responder aos dois, aqui, a Cleverton e a Bruno, para dizer como Nietzsche esteja englobando, naquele caso, a questão fisiológica dentro do pensamento dele. Ok? Só que é complicado separar onde ele trabalha, está praticamente copiando fisiólogos e onde ele está trabalhando. Nesse sentido, um texto sobre a intertextualidade mostra o campo interpretativo, esta maneira de usar as fontes mesmo, que nós usamos. Bruno, eu não te respondo em um ano demasiado humano, tá? Porque eu não tenho só conhecimento a respeito do uso da ciência, do uso de Laplace, acho que o 106 ali, que é uma citação de Laplace, filologicamente uma citação de Laplace, com uma imagem de Schopenhauer. Mas
eu não trabalho muito aquele livro, mas tem algo assim. Eu trabalho mais a partir de 81, então não vou arriscar nada, sobretudo com você ouvindo. Bom, acho que Bruno bloqueou de novo. Outras perguntas, outras coisas? Eu acho que, Cleverton, você tem que coordenar que Bruno caiu. Caiu mesmo agora. Cleverton, André, liga, eu estou sem o acesso às perguntas do chat. O Bruno voltou. Bruno, Voltei. Desculpa, Ângelo, obrigado. Eu vou depois dar uma olhada na resposta, mas eu só falei de humano só para dizer de onde é que vem minha questão. No chat, o Danilo faz uma pergunta, ele agradece. Obrigado, professor Ângelo, pela apresentação. Poderia desenvolver mais a relação das forças com o niilismo? Como pensar o esgotamento e o transbordamento na dinâmica do niilismo? Essa é a clássica pergunta de $1 milhão. Ok? Como se, não sei se se fala aqui no Brasil. Mas, bom, é claramente impossível responder essa pergunta. Eu posso dizer só uma coisa que eu acho extremamente interessante. Pela que você estava falando antes com Cleverton, antes de começar aqui, nunca esqueçam que Nietzsche é um filólogo. Agora, como é esgotamento em alemão? Erschöpfung. Ok? Como é criação em alemão? Schöpfung. O esgotado, erschöpft, é um cara que não é capaz de criar para mim. Ok? Então, agora, vamos para o niilismo. Negação da vida contra a afirmação da vida. Então, o esgotamento está nesta direção do niilismo. Menos de poder, como eu falei. Ok? Agora, a saída seria esta, para mim, maldita fisiologia da arte. Ok? No último Nietzsche, o que ele fala disso. Mas, se vocês vão ver alguns fragmentos da vontade de poder, ele escreve vontade de poder, sempre zu, claramente, ali, que vocês sabem, então, é um para em português, ok? Mas fala, vontade de poder, agora, claro, não me lembro o número de cabeça do fragmento, mas vontade de poder, vírgula, ou contínua criação, Schöpfung, vírgula, contínua transformação, vírgula, ou superação de si, ok? Então, eu consideraria que Erschöpfung, esgotamento e niilismo caminham juntos e, em particular, nós podemos considerar o esgotamento como a condição, então, nesse sentido. O niilismo é um conceito geral, mas aquela é a condição, uma das condições. Aqui agora é complicado dizer só fisiológico, porque tem também um lado psicológico, mas Nietzsche, para mim, não é satisfatório o que ele fala sobre fisiopsicologia juntos. Tem psicologia, fisiologia, mas juntos, para mim, é insuficiente. Mas seria, para mim, uma forma concreta deste movimento que é o niilismo. Eu acho que respondi, fazendo sempre esta relação, ok? Erschöpfung, Schöpfung, ok? Incapacidade de criar é criação, mas essa, de novo, eu posso ser criticado porque é uma ideia, estou trabalhando sobre isso, mas nem quero defender, ok?
Obrigado, Ângelo. É só uma ideia. Ok. Tem mais uma aqui. Eu vou ler junto com o comentário do professor Claudemir. O Bruno pergunta, não sou eu, é Bruno Ricardo, pergunta se há diferença entre o físico e o psíquico em Nietzsche. E logo na sequência, o professor Claudemir ele comenta também que ficou em dúvida se é possível separar dor física e dor psíquica em GM3. Os exemplos que Nietzsche menciona referem-se às duas ou a uma mescla delas. Tá? Então, é um comentário que ele faz. E a pergunta do Bruno, repetindo de novo, há diferença entre o físico e o psíquico em Nietzsche? Bom, então, se nós... ma fisico, in qual sentido? O físico da física, no físico no sentido das dores físicas, eu acho no caso das dores físicas, a fisiologia praticamente, como estava dizendo o professor Claudemir. Isso. Então, olha, eu te falo o que eu acho, porque acho que essa é uma outra questão muito complicada, junto com o que estava falando o professor Claudemir. Nietzsche trabalha com... Nietzsche, além do bem e do mal, Nietzsche fala que ele anuncia a fisiopsicologia. Isso todo mundo concorda. Todo mundo não concorda sobre o fato de que Nietzsche teria conseguido ou não constituir de forma satisfatória uma fisiopsicologia, ok? Então, se você acha que Nietzsche constituiu de forma satisfatória uma fisiopsicologia, então as duas coisas vão juntas, ok? Eu acho assim, para mim não é satisfatória a fisiopsicologia de Nietzsche a maneira como é apresentada, ok? É claro que nós vemos em muitos casos, ok, que os dois tipos de dores se apresentam juntos e se influenciam, ok? Isso também nos fragmentos, temos coisas que vão do mesmo fragmento, Nietzsche fala o mesmo assunto, falando de fisiologia, psicologia e moral, ok? Só que isso eu não sei responder até no fundo, porque isso para mim não está bem desenvolvido. Nas obras não estão apresentados, como falou o professor Claudemir, temos visto isso. Se nós vamos para os fragmentos, para maiores informações, pelo que eu sei, mas isso eu repito, não é uma resposta, é só uma direção assim, não está claro mesmo, ok? Porque ali Nietzsche está, porque, por exemplo, com os fisiólogos, você lê o livro dos fisiólogos, ali está claro a direção, ok? Eles falam da, por exemplo, temperatura do cérebro, falam de várias coisas, ok? Depois eles falam, bom, estas são as causas, mas naquele caso são causas mesmo, as causas, ok? Também de questões psicológicas. Então, histéricos, epiléticos, tem todos esses discursos, eles colocam as duas coisas juntas. E depois eles vão para frente falando da sociedade também, ok? Isso é claro ali. Só que, para mim, não é claro como Nietzsche começa a incorporar tudo isso. Porque depois Nietzsche não conseguiu mais, como se fala na Itália, manter a cabeça no pescoço, ok? Então, ficou doente, não conseguiu mais trabalhar, ok? Então, para mim, fica um discurso cortado no meio. Mas, com certeza, podemos dizer, para mim, que a direção era aquela de considerar duas coisas separadas, mas que podem se cruzar. Ok? Então, eu acho que respondi também ao professor Claudemir, mas esta é, como sempre, ele faz uma pergunta muito complicada. Muito complicada para mim. Obrigado, Ângelo. Mais perguntas? Querem voltar aqui? André, Cleverton?
Então, eu queria fazer uma pergunta sobre muito que foi foi discutido entre Cleverton e o Ângelo, que é justamente sobre essa questão de qual é o estatuto, né, da força em Nietzsche, se ela pode ser reduzida a uma concepção meramente científico-natural. Há um fragmento em que Nietzsche, todos devem conhecer esse fragmento, que Nietzsche fala assim, bem, se eu quiser realizar uma genealogia com boa consciência, eu posso fazer a seguinte redução, né? Do psicológico para o físico, do químico, etc. Então, ele chega a uma redução, não é? E nessa redução, no fundo, o ponto final dessa redução é um conceito, na verdade, pela redução, um conceito básico, né? Ele vai falar, a redução é algo da psicologia para a biologia, da biologia para a química, da química para a física, com a única exceção que meu conceito de física não é um conceito mecânico clássico, mas já é o de Bošković, né? Então, isso é um fragmento que Nietzsche, de certa forma, coloca a possibilidade de uma redução, não é? Mas, ao mesmo tempo, se nós formos pensar, por exemplo, a filosofia da mente, de Nietzsche, não é? Tem aspectos que não são redutíveis ou mesmo que se possa falar em alguma distinção forte entre mente e corpo. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, apesar de Nietzsche fazer, por exemplo, essa redução à física e com o conceito de força mais de Bošković, por outro lado, quando nós vemos o conceito de força tal como ele elabora no período que ele está elaborando o conceito de vontade de potência, é uma coisa curiosa, né, Ângelo? Como, no fundo, esse conceito é uma mistura de várias dessas etapas de redução, não é? Porque é um conceito que envolve a ideia de força, né? Em Bošković, mas tem Hu no meio, tem Rolf no meio, quer dizer, é biologia, é física, tudo junto. E o conceito, na verdade, quer dizer, a minha pergunta seria, será que esse conceito pode seguir uma redução ou ele é uma mistura, não é, de diversos níveis e de diversas ciências? Olha, essa outra pergunta irrespondível, ok? Mas para tentar algo, para responder, pelo menos pela maneira na qual eu trabalho, ok? Quando Nietzsche começa a introduzir o conceito de força no pensamento dele, depois o conceito de força que vai ser trabalhado com a vontade de poder, ok? Com certeza, eu diria que é mais uma questão de mescolanças. Se fala mescolanças, misturas, como se fala em português? Misturas, obrigado. Obrigado. Quando erro, vocês entram, tá? Me corrigem. Misturas de vários elementos que estão juntos, ok? Eu veria isso assim, porque considerando agora globalmente os fragmentos a respeito da vontade de poder, você encontra quase sempre vários níveis de discurso juntos, mas você consegue extrair um conceito, ok? A direção na qual Nietzsche está indo. Ok? Então, para mim, eu vejo assim, sabe? Porque até nos fragmentos mais ligados, por exemplo, à física, você vê a linguagem, como disse, da física, ok? Mas você vê uma discussão de Nietzsche com isso, ok? A respeito
por exemplo, da causalidade. Então, no 81 fala, para mim não existe causa e efeito. Depois, então estamos embaixo da Gaia Ciência. Depois, no quinto livro da Gaia Ciência, 86, vai adicionar, mas nós confundimos duas causas, que são aquelas duas causas. Mas é claro que não é a causa da ciência. Então, esta força aqui não é a força que se usa na física, ok? A questão da química é mais uma questão de combinações, segundo como era entendida naquele período. Tem fragmentos onde Nietzsche fala a coisa interessante é que se nós temos os mesmos elementos, eles podem produzir resultados diferentes, configurações diferentes. Então, ali o ponto é como nós relacionamos estes. Mas são elementos. Esta é uma imagem que vem da química, esta imagem, segundo como era entendida naquele período. Então, tudo que é dinâmica, ok? Cuidado, não cinemática, é dinâmica, é uma coisa diferente. Isso não pode ser reduzido, então, dinâmica da vontade de poder, etc. Tudo isso não pode, tanto para citar o título de Haber, ok? Isso não pode ser reduzido à física, para mim, pelo menos. Porque se você reduz a física, então você faz uma coisa muito esquisita. Se mantemos uma interpretação que é esta. Você pega Lagrange, Laplace, Laplace em particular, o ensaio ensaio filosófico sobre as probabilidades era um best-seller naquele período, ok? Então, era uma referência, e ali, basicamente, mas Lagrange é melhor para isso, mas não sei se Nietzsche conseguiu ler Lagrange, no sentido de Lagrange não fala uma palavra a mais da matemática, Laplace sim. Então, ali você vê que a matemática é a natureza. Como falava Galilei, só que Galilei falava de geometria, Lagrange e Laplace falam do cálculo. Fourier fala a análise é extensa tanto quanto a natureza. Ok? Existe uma redução da física à matemática. Então, uma redução naquele período à física envolve uma redução à matemática. Ok? Então, eu acho que Mayer, Boscovich, Lucinesque, Ferré, Nietzsche nunca abandonou todo aquele cuidado que ele tinha, por exemplo, em Humano Demasiado Humano. Ok? Depois, é claro, você aqui fala de vontade de poder, mas tudo isso está nesses fragmentos. E este elemento se reforça, para mim, ainda mais naqueles fragmentos nos quais Nietzsche fala da relação, fala que vontade de poder é interpretação. Ok? Esse é um fragmento muito conhecido, acho caderno 2, 148, acho ano 84, 85, uma coisa assim. E logo depois fala, bom, mas não tem sentido falar, não tem sentido, não é lícito, Durkheim de novo, ok? Não é lícito perguntar quem interpreta, pois eu interpretar mesmo, não como um ser, mas como um processo. Então, nesta dinâmica, pela qual, como fala em outro fragmento, cunhar o ser não vir a ser esta, como se fala, mais grande vontade de poder. Ali você precisa de uma força, ok? Mas não é definida, e não pode ser definida de forma física, porque senão como você concilia o que ele fala a respeito da interpretação da vontade de poder? Ok? Esta não é uma resposta, isto
estamos raciocinando juntos aqui mesmo, ok? Porque é uma coisa muito complicada ainda mais porque Nietzsche não cita quase ninguém. Tivesse falado, aqui a referência é esta, nem nos livros, os fragmentos ainda menos. Mas eu vejo assim, agora, além do que ele declara a respeito de Boscovich, ou aquele que ele declara a respeito de outros autores, é sempre ver o uso que ele faz, ok? Porque, por exemplo, fazendo um exemplo sobre uma coisa que eu trabalhei, então, sobre a qual posso exemplificar de forma mais cuidadosa, o aforismo, acho que o 106 de Humano Demasiado Humano, eu falei que é uma citação de Laplace, outros elementos, uma imagem eu publiquei também um artigo sobre isso, uma imagem de Schopenhauer. Ali você pode acompanhar literalmente Laplace, pode comparar. Claro, Nietzsche escrevia melhor do que Laplace, mas é a mesma coisa, com alguns elementos morais a mais. Só que depois, se você vai ver o contexto de Laplace, o contexto de Nietzsche, você vai ver que Nietzsche usa de forma diferente aquele aforismo e dá um significado diferente. Giorgio Agamben diria Nietzsche coloca uma outra assinatura no aforismo. Eu diria, usaria uma outra palavra, mas essa de Agamben vocês conhecem. Então, outra assinatura naquele aforismo. Não é que ele engloba o conceito que Laplace quer transmitir. Ele fala, eu estou na linha de Laplace, porque acho que, não sei se no 22 de Humano Demasiado Humano, ele fala, Schopenhauer não tem suficiente ciência. Em Schopenhauer nós não encontramos uma ciência suficiente. Então ele se coloca na linha da ciência mais de Laplace, só recusando várias coisas. Então é um importante uso que ele faz. Então aqui também, bom, é aquela de Boscovich, mas neste fragmento específico, mas vamos ver como é trabalhada a ciência e vamos ver que não é só Boscovich. Então, é a mistura que você disse, só que a mistura põe um outro problema. Quais são as proporções das misturas? Tem elementos novos? Tem elementos novos para mim, mas não sei responder além disso. Mas é o raciocínio juntos, não é nada demais. Obrigado, Ângelo. Tem mais uma ou não? Está cansado, Ângelo? Pouco assim? Tranquilo. Eu fui criado nas montanhas, então sou acostumado ao frio, sou acostumado a lutar, estamos falando de luta, então... Não. Além disso, vocês sabem os horários, se tiver perguntas, se tiver coisas, eu estou aqui, não tem problema. Vamos lá. O Homero fez uma que é o seguinte, ele pergunta, os conceitos de descarga e força e a forma como se relacionam nos fornecem uma metodologia para o estudo da sociedade? Bom, está ouvindo? Sim, está ligado aqui. Sim. Ok. Então, aqui estamos além de Nietzsche, querendo usar Nietzsche como uma ferramenta para interpretar. Isso sim, é claro, isso é lícito. Todo mundo pode fazer isso. Além disso, ficar só num autor. Agora, falo uma outra coisa que se fala sempre na Itália, decorando quantos pelos na bunda ele tem. Nunca é bom sempre aprofundar, mas é bom usar as ferramentas para trabalhar. Então, isso é muito bom. Eu acho que, para mim, é um pouco simples como esquema este aqui de Nietzsche, considerando que Nietzsche morreu no 1900, mas para mim morreu no 1889. Depois disso, nós tivemos muitas coisas interessantes, para usar um eufemismo, mas Foucault, Heidegger, não sei quem a mais. Antes tivemos muitas coisas, então, mas sim, dá mesmo para interpretar essa sociedade. Você pode interpretar a sociedade, mas
de certa forma, Foucault, que foi um leitor, eu acho, excelente de Nietzsche para mim. Foucault foi um leitor extremamente interessante de Nietzsche. É claro que não parou ali, mas muito interessante. Esta questão da força, da resistência, Widerstand, eu coloquei ali o alemão também, dá para interpretar a sociedade e, sobretudo, essa questão da descarga que sai da comum noção de causa e efeito é ainda mais interessante, porque você, como eu falei no esquema, que justamente era limitado, ali não se trata do efeito, si tratta da rangordnung, isto é, de ver como se configuram as forças sociais, ok? Depois de uma eleição, agora nos Estados Unidos, o que aconteceu no Brasil, a bagunça que temos na Itália, ok? E ali você vê várias forças que agem de forma diferente. E nós temos que olhar para a descarga, em particular para a direção da descarga, ok? E isso, repito, não é um efeito, é uma reorganização, ok? E por que isso é importante? Porque é dentro desta organização que que mudam os valores, ok? Peguem Trump, eu apoio, e ele falava que não, mas o apoio que ele tem para os supremações brancos, os suprematistas, como se fala? Brancos, ok? Depois ele fala, não, mas aquela é uma parte da sociedade que assumiu valor, ok? Para mim é uma coisa absurda tudo isso, mas aconteceu e mostra como isso não é um efeito, ok? Mudam as relações, então algo tem mais poder, algo desce para baixo, ok? Eu não sei, foi eleito aqui Bolsonaro, é mais fácil comprar uma arma, ok? Então, quando as eleições passam aqui embaixo, eu sempre quero ter uma arma em casa, mas não posso porque depois vou preso, então não é uma coisa boa. Mas isso vale na sociedade, pode ser aplicado aos impulsos, como Nietzsche faz, mas aqui, depois, o discurso em Nietzsche deveria ser aprofundado com as críticas que ele faz do ponto de vista social, anarquismo, socialismo, etc. E considerar bem o debate que não é só de Nietzsche, mas entre cultura e civilização, Kultur und Zivilisation, que é muito importante. Então, aqui temos Heidegger, temos Thomas Mann, etc. Lembrando que, fazendo as diferenças entre esses conceitos entre 800 e 900 e esses conceitos antes da Segunda Guerra Mundial, ok? Porque muda muito a situação, ok? E só para ver como muda é interessante ver a relação entre Heinrich Mann e Thomas Mann, nesse sentido, ok? Os escritos, como se fala, políticos, sociais, os escritos, as considerações de um meio político, por exemplo, Thomas Mann, agora não me lembro os pequenos ensaios ali. Na Itália eu tenho um volume assim que tem todos, então está escrito ensaios, o título que tem, mas tem várias coisas, estou fazendo esse cuidado, mas sim, pode ser usados claramente. Devo chiedere a Cleverton per inviarti una foto di Foucault per la parete. Não entendi, desculpa. O que ele tem de fazer? Enviar-te uma foto de Foucault pela parede. Ah, não, mas se quiser falamos dos problemas de Foucault também, Vamos falar, damos a César o que é de César, mas não damos a César o que não é de César. Não, Foucault
como leitor de Nietzsche, e não só como leitor de Nietzsche, chapeau, aquele francês. Depois daquela coisa do cuidado de si, o uso que ele faz do estoicismo, etc., que pega o que ele quiser, eu acho que a crítica de Hadot está muito certa em vários pontos, mas esse é um outro discurso. Agora, é a apresentação que discutimos de Nietzsche. Bruno, se tiver outras coisas... Não, já estamos bem avançados. Eu acho que podemos deixar você descansar. Eu queria agradecer ao professor Ângelo pela disposição em responder, pela apresentação também, sempre instigante, me impressiona sempre seu cuidado e seu rigor com a leitura e com a forma como você se coloca mesmo nas pesquisas. Isso me agrada bastante e por isso eu acho uma pessoa muito importante, muito legal de ter por perto. Então, te agradeço mesmo, Ângelo. Muito obrigado. Agradeço também a Eu agradeço a todos vocês de coração. Todos e todas que estiveram por aqui, ao professor André, ao professor Cleverton Homero, também ao professor Clademir, tá? Que nos acompanhou. Obrigado e até a próxima. Vocês querem falar alguma coisa? Tudo bem, eu já agradeci. Vamos para frente com estas apresentações. Obrigado, Ângelo, mais uma vez. Então é isso. Até a próxima. Nos vemos próxima segunda. Tchau, tchau.